Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal O Reino em 360 Graus. Se você está aqui pela primeira vez, sinta-se à vontade em consumir o nosso material daqui para frente como um material que já está aí no nosso repertório. E você que já nos acompanha, que já consome os nossos conteúdos, eu quero te pedir muito obrigado pelo apoio. Sendo assim, ajude-nos a levar essa mensagem para o mais longe possível. E eu estou muito feliz porque eu quero dar uma notícia para vocês. A partir de agora, nós estamos trazendo uma nova dinâmica para o nosso canal. Além das entrevistas que já foram feitas, continuarão sendo feitas, nós traremos também uma nova roupagem para o canal, que seriam as temáticas. Eu estou convidando as pessoas que já participaram aqui do canal para voltarem e trazer um tema livre do gosto e da escolha dele. Porém, fazendo um link com a visão do nosso canal, que é o posicionamento da igreja para os últimos dias. Sendo assim, nas temáticas, a visão do canal continua como foi nas entrevistas. Nós não estamos aqui para medir quem é melhor, quem é pior, quem sabe mais, quem sabe menos. Sendo assim, evitamos de colocar um julgamento aqui. As pessoas vão estar livres para falar. Então, caso você não concorde com o que a pessoa falou, não tem necessidade de ir lá nos comentários e deixar discussões desnecessárias. E sim, venha aqui e compartilhe conosco aquilo que você entende sobre aquele assunto. Então, recado dado, e agora eu quero deixar uma breve reflexão para que você assista antes do vídeo e que Deus abençoe você ricamente com o conteúdo deste canal. Estou aqui hoje, mais uma vez, com Assis Brasil, um amigo, uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu respeito muito. E é uma alegria muito grande aqui para o canal, trazê-lo de volta. Nós estamos aí com uma nova proposta aqui no canal, nós continuaremos com as perguntas, mas agora eu estou trazendo de volta as pessoas que responderam aquelas perguntas e dei a elas um tema livre para elas compartilharem com a gente aqui no canal, fazendo um link com a visão do canal, que é o posicionamento da igreja para os últimos dias. E você, caso você não conheça o Assis, aqui no YouTube eu vou deixar um card mandando você lá para a primeira entrevista dele. Aí no Spotify você pode pesquisar no canal Missionário Assis Brasil, vai aparecer aí 2 áudios, um da temática e um da entrevista dele. Você ouve só um pouquinho, você vai ver quem que é esse cabra. E eu vou soltar a palavra para ele aqui mais um pouquinho. Assis, obrigado, viu, por aceitar mais esse desafio. No meio de uma cruzada, né? No meio de uma cruzada. Eu estou fazendo um intervalo aqui e quem caminha mais perto sabe que eu fico totalmente focado quando eu estou no campo. E a gente está no campo para os irmãos entenderem aí. Eu estou falando aqui dos Estados Unidos, estou em Washington, D.C., e a gente saiu tá fazendo a costa leste americana inteirinha, saímos do extremo sul, que é Key West, e está indo para o extremo norte, que é Maine. Então a gente vai pegar todo o litoral norte-americano, né, e liberar intervenções de intercessão e adoração. Então hoje a gente está aqui, vai ficar 12 dias aqui em Washington, mas é um prazer, né?
poder ter essa oportunidade de buscar um prumo para a igreja, né? Passar o prumo na parede para ver se ela está reta, para a gente continuar a construção. Porque se a parede não está reta, vai cair. e os próprios profetas alertaram, olha, eu vou vir passar o meu prumo, né? E se a parede né, não estiver reta, então é uma grande oportunidade, um grande privilégio, e eu creio que tem uma unção do Senhor nesse canal, para que ele possa atrair para um alinhamento, né? Acho que o grande desafio dos líderes da igreja hoje é gerar pacificadores, né? Uma das coisas que o Senhor tem trazido muito para mim nesse tempo que nós estamos profeticamente caminhando aqui em Terra Americana é pedir perdão pelo sangue derramado, pelo tráfico humano. E para que você traga paz, você precisa fazer a guerra, né? Uma das coisas que eu perguntei para o Senhor quando eu comecei a orar para os Estados Unidos, se você juntar todas as guerras, incluindo a Revolução Civil Americana, você vai ter aí uma baixa de uns 2,5 milhões de norte-americanos que morreram entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Vietnã, Pearl Harbor, Revolução Civil. Então, tudo isso é muita gente. É muita gente, certo? E aí, Deus me lembrou de Davi e Salomão. Davi falou assim, eu preciso construir um lugar para o Senhor. E Deus falou assim, você não, porque você tem a tua mão suja de sangue. Quem vai fazer isso é seu filho, que é Salomão, que é o homem da paz. Então, a geração que fez a guerra ficou proibida de estabelecer uma construção para o Senhor. Mas a geração que veio depois construiu com base na paz. E Salomão estendeu todo o império, que foi o maior império de Israel, através de alianças, né? Então, os pais da igreja não puderam estabelecer o templo, porque eles fizeram guerra. Mas nós, os filhos, precisamos ser pacificadores. Por isso, Malaquias termina o Antigo Testamento, em Malaquias 4, 5, 6, dizendo, eu vou enviar o espírito de Elias para que ele converta o coração dos pais que fizeram guerra aos filhos, que são pacificadores, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, esse é um tempo de homens pacificadores, homens que trazem a paz, certo? Então, estou muito motivado por entender que existem duas movimentações, né? E o falso revela, na verdade, o falso acaba revelando quem não está incluso no verdadeiro. O falso sempre vem antes do verdadeiro, ele tenta se adiantar. E essas duas movimentações, apostasia e avivamento, elas vêm aqui, ó, né? E isso vai aprumando, alinhando, nivelando quem está dentro da igreja verdadeira e quem não está. Nós nos lamentamos muito, porque nós vemos muitas pessoas perdidas como ovelha que não tem pastor. E a gente quer trazer para dentro do aprisco, né? Esse é o nosso desejo. Mas o reino de Deus é o único rei que não é como os impérios. O que define um império? É imposto para o império a mesma língua, a mesma moeda, a mesma cultura, certo? O reino de Deus não. O reino de Deus, ele é ao contrário. Ele ama a diversidade, por exemplo. No Pentecostes, né? Deus pega e faz com que todos os homens de nações diferentes, de línguas diferentes, encontrem uma linguagem comum através do Espírito Santo, né? Então, nós precisamos desse coração pacífico, tanto até que o próprio Cristo, que é o rei de Jerusalém, que é a cidade da paz, né? Ele é o príncipe da paz, e é a segunda ordem de Melquisedeque, que é o rei de Salém. Salém. Ou seja, tudo em torno da paz. Então, antes que venha a verdadeira paz, o que a Bíblia diz, e até é por aí que eu quero começar, né? Já comecei, eu pus uma primeira aqui, já estou numa quinta. Então, uma metralhadora, né, Fabrício?
O texto que veio no meu coração para que eu possa compartilhar com os irmãos, fala um pouco sobre isso. Só fazer um parênteses rapidinho aqui. Pessoal, o Assis está falando de algo que ele está vivendo no momento que a gente está gravando aqui a entrevista, tá? Então é possível que você assista talvez a entrevista num período que ele já não esteja mais em Washington, que ele esteja em outra situação, talvez ele esteja em outro país, já esteja de volta para o Brasil, não sei, mas só para você entender que o contexto de tudo que vai ser entregue aqui nessa entrevista está relacionado ao tempo em que ela foi gravada, não que não vai ter valor. E eu citei, sim, porque os fundamentos daquilo que eu estou passando, eles permanecem. Sim. Você fez uma pergunta para mim nos bastidores aqui, né? Assis, o que você acha que é mais importante que a igreja tenha consciência nesse momento? Né? E aí, se eu puder dar um tema para essa conversa que a gente está tendo aqui, é discernindo os tempos e as estações. Se eu pudesse dar um tema, seria esse. Se quiser anotar, anota isso. Discernindo os tempos e as estações. Por quê? Porque é nesse discernimento que nós nos encontramos, entendendo a agenda de Deus, fazendo essa construção, e essa construção não pode ser encontrada nos livros, né? Então, por mais que quando vocês assistirem eu já tenha passado esse movimento aqui, né? Esses fundamentos, eles permanecem, porque são fundamentos para um tempo, para um kairos, uma janela de tempo oportuno para a igreja. Certo? Então, uma das coisas que o senhor me falou nesses dias que a gente tem orado muito por arrependimento, essas manhãs aí, umas 3 manhãs atrás, o senhor falou para mim assim, Assis, arrependimento só pode ser gerado por um homem de coração arrependido. Não existe como você gerar um movimento de arrependimento se você não tiver um coração quebrantado e arrependido. Não faz sentido. Hipocrisia. Mas tem... Hã? Hipocrisia, né? Sim, mas tem muita gente que não teve uma experiência de quebrantamento pessoal, que quer gerar um arrependimento coletivo, não vai conseguir. E qual que é o primeiro traço de um arrependimento pessoal? A origem, você volta para a origem. Qual que é a origem? Humus, da onde vem a palavra humanidade e a palavra humildade. Então, o primeiro pilar de um coração arrependido é a humildade. Então, a gente não fala mais do teto, a gente fala do piso. Eu não vim aqui para ser o teto, a plataforma através do qual vocês vêm. Eu vim aqui para ser um piso em quem você pisa, para que você tenha um acesso e cresça. E um homem humilde é assim que ele funciona. Não, foi deixado um manual para a gente seguir, não foi? Claro. E o mestre que escreve esse manual, qual foi a primeira atitude que ele tomou, Assis, no ministério dele? Jesus, qual a primeira coisa que ele fez no início do ministério dele? Pregar arrependimento. Foi escolher os seus sucessores. Sim, sim. Né? E eu vou ensinar vocês e projetar vocês para muito mais longe. Os líderes não fazem isso. Né? O líder traz as pessoas, põe debaixo, se torna um teto e vou manipular vocês não vão sair daqui, eu não posso, não pode, não pode, não pode, não pode. Tem uma coisa no mundo secular, né, no corporativismo, chamado ISO, né, que é um selo. Como você consegue esse selo ISO 9001, 9002, sei lá que número que está agora? Você tem que procedimentar tudo que você faz. Então, você cria procedimentos para que, se você morrer hoje, a pessoa venha amanhã, pegue aquela cartilha e siga aqueles procedimentos. Agora, isso é um método. No reino de Deus não funciona assim. Você tem que ter um modelo junto. Se você não tiver um modelo, o método fica perdido. Então, eu sempre falo assim, método sem modelo não funciona. Então, se você quiser crescer, você tem que comer sal junto, comer feijão junto. A base é a relação. Então, os líderes de hoje instituíram, né, os costumes, né, como é que fala? A igreja... Não é os dogmas, não, o estatuto, né? Estatuto, costume. Você tem que seguir os estatutos, né? E isso, o reino de Deus, ele é totalmente baseado na relação. E é interessante porque Jesus resume os 10 mandamentos em 2. Se você pega as tábuas dos 10 mandamentos, 5 delas têm a ver com relacionamento com Deus
e Sim. outros 5 com relacionamento uns com os outros. Automaticamente, se você cumprir o primeiro, que é amarás o teu Deus acima de todas as coisas, e o segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo, você está cumprindo os 10. O Assis, Ah, mas as pessoas não entendem o poder, né, que tem. O poder que eu falo agora não é de poder de destruição, poder de nada. Eu falo assim, essa questão de amar a Deus sobre todas as coisas, o poder que está dentro dessa ação de amar a Deus sobre todas as coisas já elimina um monte de coisa errada. Se a pessoa amasse a Deus sobre todas as coisas, o resto era supérfluo para ela. Né? Mas é isso que não entra na cabeça das pessoas. Já é um tudo isso daí. porque tem um elemento principal aí, né, nessa frase. Quem é Deus? Por que eu vou amar, né? Essa é a primeira pergunta. Quem é Deus? Por que eu vou amar esse cabra? A gente estava falando sobre uma organização que é a mais poderosa do mundo, né? E que ela é deísta. Para você fazer parte dela, você precisa crer em Deus. Mas eles aceitam toda a ideia sobre Deus. Então, pode ser o Deus dos hindus, pode ser o Deus dos islâmicos, pode ser o Deus dos judeus. Eu tenho uma história que eu gosto muito de contar, que é de uma menina que ela teve um sonho, e no sonho não, no sonho, Deus veio para ela, Jesus apareceu para ela e falou assim, você precisa, amanhã você vai pegar um táxi, e eu vou te dizer o que você tem que fazer. Você dá um nome para essa pessoa, Capta, Cópica. É uma cristã copta, Isso. do Egito, uma Isso. adolescente copta do Egito, que é uma etnia que fica lá no Egito de cristãos, que eles são marginalizados, são catadores de papel, de lixo reciclável e tal. E aí essa menina sonha com isso, e ela pega o táxi e tal, e quando ela entra no táxi, quem está dirigindo o táxi é um islâmico xiita, radical, e Jesus manda ela falar que ele ama o xiita. E ela fala assim, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, ele vai me sequestrar, que é a prática lá. Então, os xiitas sequestram as meninas coptas cristãs para vender. E aí ela falou assim, tentou fazer uma negociação com Deus, e é onde eu quero chegar. Ela fala assim, tá bom, Jesus, eu vou falar que Alá ama ele. E aí Jesus falou para ela, eu não sou Alá, eu sou Jesus. Então, essa ideia de Deus que nós construímos não é o Deus verdadeiro. Por isso que a base do Deus verdadeiro é um nome. E se eu não entendo esse nome, não adianta, não faz sentido. Então, tem um nome que é sobre todo nome. Tem um meio pelo qual você acessa Deus e nenhum outro. Então, não adianta você ter uma ideia de Deus. Olha quantas religiões que creem em Deus existem no mundo. Só na Índia existem mais de 3.000 deuses. Só na Índia. Então, esse é o problema, né? O primeiro paradoxo. Quem é Deus? E só tem uma maneira de você encontrar Deus no Filho. É só o Filho. Né? Eu estava explicando para o Efraim hoje, meu filho de 6 anos. A gente estava fazendo ali devocional junto. E eu estava lendo para ele a história da condenação de Jesus, né? Quando eles levam para Pilatos e para Herodes. E está lá e eles falam assim, olha, por causa da Páscoa, a gente pode soltar alguém que vocês queiram. Eu tenho aqui 2 pessoas, Cristo ou Barrabás. E Barrabás é Bar, filho, e Abba, pai. Então, Barrabás é filho do pai, em hebraico. E aí eu falei para o Efraim, para que o filho do pai fosse liberado, Jesus teve que ser condenado. Então, só o filho pode me revelar o pai. Se eu não tiver acesso ao filho, eu não consigo ver o pai. Por isso que tem muita gente dentro do evangelho que não conhece o pai, porque perdeu o filho. E hoje só tem um meio de você conhecer o filho. Qual que é? O Espírito Santo. Vai jogar ele para fora. Por isso que Jesus aparece lá em Apocalipse 3, do lado de fora, batendo na porta e falando, olha, eu tô batendo, eu quero entrar.
Mas não é para evangelismo esse versículo só? Não, o nome da igreja é Laodiceia. Laodiceia é lei do povo, no grego. Então, uma igreja onde o povo é a democracia, né? É. É a democracia. E deixa eu falar, a democracia não é só uma ideologia, uma filosofia, é uma cultura. E o que define uma cultura? Na agricultura, o que define uma cultura? Qual é a semente que você planta? O que você cultiva determina a sua cultura. A cultura determina para quem você presta culto. Então, essa igreja onde o povo define quem é Deus, é uma igreja que não vai conseguir cumprir o primeiro mandamento. Repete aí, Assis. Que cultura? Ó, aquilo que você cultiva define sua cultura. E é a cultura que define para quem você presta culto. A pessoa não sabe nem o que é culto, Assis. Culto vem da ideia do sacrifício, né? Então, o que é sacrifício? Ela é a junção de duas palavras. Sacro, ofício. A palavra sacrifício é sacro, ofício. Sacro, ofício, o que é? É um trabalho santo. Então, não existe culto sem sacrifício. E para você apresentar um trabalho santo, tem um ritual. E um ritual precisa de um templo. E nós somos o templo, através de quem nós prestamos o ritual para fazer um sacrifício e acessar Deus. Entendeu? Mas o ritual não é tocar 3 músicas, dar recado, pregar e fazer apelo e pedir dinheiro? Não é esse o ritual? Não, pior que não. Esse ritual aí é o ritual... Da Laodiceia, da lei dos homens. Depende do Deus que você serve, na verdade, né? O Deus que você serve vai definir. Um dia perguntaram para Jesus, Jesus, é certo a gente pagar imposto? Aí ele falou assim, me dá uma moeda. Aí ele pega a moeda e fala, de quem que é a inscrição que está nessa moeda? De quem é o rosto que está nessa moeda? Fala, de César. Então vocês dão a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o dinheiro é de quem? De César, não de Deus. Então você não cultua o dinheiro, você cultua Deus. Então um dos grandes deuses que nós cultuamos nesses dias é o dinheiro. Certo? Então, o primeiro mandamento, ele passa por esse viés, e ele é revelado. Você pode ver que na criação, eu falei para você que eu ia falar sobre aquilo que eu estou tomando no café da manhã, né? Então, minha meditação de ontem. Na criação, Deus falou 10 vezes, Bará, seja criado, 10 vezes. Então, para haver a criação, 10 vezes Deus criou. A criação caiu. Então, para haver uma redenção, ele manda 10 pragas no Egito. E depois ele manda 10 leis no Sinai, 10 mandamentos. Então, para cada criação, para cada bará, para cada coisa que ele criou que caiu, um mandamento que restaurou. Entendeu? Então, para que haja redenção, para que a criação seja redimida, tem que ter revelação. No Sinai, ele dá os 10 mandamentos, e no Pentecostes ele derrama o Espírito. Então, isso constrói para nós um caminho pelo qual a gente se converte, volta para o início, para a origem. Qual que é? A palavra ativada pelo Espírito me leva de novo para a origem. Então, sem a palavra no Monte Sinai, 10 mandamentos, sem o Espírito, Pentecostes, eu não volto para o início. Então, se você, me torne prático isso, o que preciso, então, para prestar um sacrifício, o que eu preciso para fazer parte da igreja verdadeira? Voltar para a palavra e buscar o Espírito Santo. E essa aliança ela é renovada todo ano, porque a Bíblia é cíclica. Então, toda vez que você chega no Pentecostes, a gente acabou de passar o Pentecostes, há uma renovação de aliança. Mais uma vez, Deus está dizendo, eu estou renovando o Espírito que eu derramei sobre vocês. Entendeu? Então, para a gente fechar esse primeiro bloco, vamos colocar assim, sobre por que a igreja está tão perdida, o que ela precisa. Ela precisa conhecer o Filho para o Filho revelar o Pai. O centro de tudo é Jesus. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Começa assim, a revelação de Jesus Cristo. Então, você só consegue destravar o Apocalipse quando você conhece Jesus.
Não é quando você conhece o que vai acontecer. Não é quando você fica olhando o que a ONU está falando. O que Quem é o anticristo? Não, não. Você só vai conseguir definir o anticristo se você conhecer as características do Cristo. Mas como conhece o Cristo? Você falou aí. Sim, o Cristo é através da palavra, o Cristo é a palavra. E assim, falando sobre cobertura, se você pega ali, ó, não adianta fugir, não dá para fazer desvio na palavra. Nós temos um encaixe de texto escatológico que deve ser cumprido nesses dias, que começa ali em Mateus 23, principalmente, até o 25. E ele fala o que em Mateus 23? Mateus 23, ele fala o seguinte: a ninguém chame de pai, a ninguém chame de guia, a ninguém chame de mestre. Ele fala isso. Por quê? Porque a única cobertura deixada por Jesus oficialmente para que nos leve até ele é o Espírito Santo. Então, pergunta para mim, quem é a tua cobertura? É o Espírito Santo. Não que Agora, você desmereça a hierarquia da eu igreja. ia falar isso agora, não. Porque o povo, você já viu, né? Não, mas não adianta, não existe respeito e honra, eles não são comprados, eles são naturais. Sim. Certo? Eles são atraídos. Você me honra, não porque eu peço honra, porque daí não é honra. Não tem valor nenhum. Ô Assis, mas eu tenho falado aqui, desculpa te cortar, mas eu tenho falado aqui nas entrevistas que as pessoas vêm colocar um extremo entre ser racional e espiritual, né? Eu sou espiritual, não preciso estudar. Você, desculpa, eu não sei qual espírito que está carregando você. Eu não sei que espírito que está te enchendo, porque uma pessoa cheia de Espírito Santo, não querer conhecimento é esquisito. Uma pessoa cheia de Espírito Santo, como você falou, tendo a cobertura do Espírito Santo, não honrar as outras pessoas, não é o Espírito Santo. Não é contraditório? Então, quem manifesta esse tipo de ação não nasceu ainda, não está completo, está incompleto. Por quê? Porque nós temos uma dupla identidade, e a nossa briga é sempre esses extremos aí, a polarização, e o diabo sabe disso, porque o homem que não é nascido do Espírito, ele sempre vai polarizar para um lado. Ele sempre vai andar no extremo. Agora, quem entende a sua dupla identidade, que dupla identidade é essa? Identidade material, física, e identidade espiritual. Então, logicamente que você precisa da sabedoria, mas você precisa do conhecimento. E no meio disso está o entendimento. Então, você conhece no físico, entende na alma e sabe no espírito. Quando você se completa, e você só pode ser completo assim, através do Espírito Santo. A grande questão do evangelho é que não é daqui para lá, não sou eu que decido, não é eu que encontrei Jesus. Jesus não estava perdido, né? Foi Jesus que me encontrou. É eu que estou perdido. Então, a iniciativa sempre é de lá para cá e não daqui para lá. Essa é a grande diferença. O problema é que a gente acha que a gente aperta o botão de iniciar. A gente não tem esse poder. Ok? Agora, o que Jesus ensina em Mateus 25? Bem-aventurado o homem que tem fome e sede de justiça. Então, qual que é uma coisa que atrai? Olha que interessante. Existem 3 pilares importantíssimos na construção do mundo espiritual. Um pilar é o pilar da mensagem. Esse pilar, ele é, de certa forma, guardado através de um tipo de exército celestial. Que a gente pode colocar aqui como uma referência Gabriel, que é um arcanjo, certo? Que lidera vários exércitos que vem e vai para trazer mensagens. Então, o pilar da mensagem é o primeiro, da palavra. O segundo pilar é o pilar da guerra. E a gente pode encontrar um símbolo disso em Miguel. Miguel, que é um guerreiro, que cuida do povo de Deus, tal. E tem um terceiro pilar. Então, tem o pilar da mensagem, o pilar da guerra. E o terceiro pilar é o pilar da adoração. Certo? Só que um dos caras responsáveis por esse pilar se chamava Lúcifer. E ele caiu. Certo? Ele era um querubim que guardava. E ele caiu. Ele era um instrumento, não é que ele era regente de um coro. O corpo dele era um instrumento. Se você ler bem o texto em Ezequiel, você vai ver isso. E aí é o seguinte,
por que Jesus não procura pastores, missionários, líderes, e procura o quê? Adoradores. Porque precisa alguém sustentar esse pilar. E esse pilar é sustentado por nós. Esse pilar é sustentado pelo sacro ofício, pela vida. E aí que eu falo para você, não é um culto na vida, é uma vida de culto. Eu falo assim, nós não somos um movimento de oração, nós somos orações em movimento. Porque nós somos o templo. Então, aonde eu vou, presto culto, automaticamente. E aí tem uma coisa, Fabrício, que é importantíssimo as pessoas entenderem. Se eu sou um templo, qualquer coisa que saia de mim é um culto. Tanto bom quanto ruim, né? Se não está sendo para Deus, está sendo para outro Deus. Mas eu não gero outra coisa, eu sou um templo, eu fui feito para ser um templo, eu fui feito para ser um lugar de adoração. Então, se eu não estou adorando o Deus verdadeiro, que Deus eu estou adorando? Somos instrumentos, né, de adoração. Somos. Então, nós temos que ter essa consciência. Quando a gente tem essa consciência, e Jesus sente o cheiro da adoração. Agora, adoração é sacrifício, é sacro-ofício. Então, como é que música lenta? Oi? Adoração não é música lenta? Não, longe disso. Não, que eu escuto uns pastores às vezes falar assim, irmão, toca aquela música mais lenta, aquela música de adoração, tipo rock, não é adoração? Nada a ver. Adoração na Bíblia é liturgo, proscunéio, sachar. Todos esses termos significam serviço sacrificial. Então, adoração é sacrifício. Então, o que define quem que eu estou adorando? A minha rotina. Cultura. Não tem uma coisa, não tem alguma coisa que a gente chama hoje de culto ao corpo? Culto ao corpo, sim. O que é o culto ao corpo? É uma galera tipo que só fica na academia, quer ficar, né, fino e tal, e ele gasta toda a sua energia, todo o seu tempo com base nisso. Então, muito mais... E deixa bem explicado, viu, Assis? Que você não está falando que é errado ir na academia, né? Porque você corre, você caminha, você cuida do corpo. É não ficar nesse frenesi, que é só isso, né, velho? O corpo é o templo, só que ele não é o Deus do templo. Não. Não, então eu tenho que manter o templo organizado, funcionando, para que Deus possa vir e habitar no seu templo, né? Por isso que os pecados morais, eles fazem um estrago tão grande, certo? Mas, enfim, a ideia que eu quero deixar para os irmãos, para que haja uma restauração nesses dias, e um avivamento, a gente precisa ter esse comportamento de ser um lugar onde a gente presta culto a Deus o tempo todo. Não é só no domingo, né? Que nem no domingo presta culto mais. Não, o que a gente faz no domingo, infelizmente, não é prestar culto a Deus. Porque é um ofício que não está amando ao próximo a si mesmo e nem está amando a Deus acima de todas as coisas. Então, se você descarta esses dois mandamentos, meu amigo, certo? Agora, Assis, isso quer dizer que eu vou ser lançado no lago de fogo e enxofre e vou para o inferno? Quer dizer que você talvez perca a chance de participar do privilégio de governar no reino aqui de Deus. Já, né? Você pode ser um figurante, você pode ser um protagonista. Então, isso não define a sua salvação, mas define o seu galardão. Então, quando eu entendo, porque no templo você tem sacerdote, no templo você tem os seguidores. Então, os seguidores, você tem os seguidores. Então, os seguidores vão ser salvos. Mas eles vão acessar o sacerdócio? Não vão, porque eles não estão comprometidos. Né? Então, Jerusalém, por exemplo, a Nova Jerusalém, todo mundo que for salvo vai morar na Nova Jerusalém? Não, porque é uma capital sacerdotal. Né? No final, essa cidade já está estabelecida em Apocalipse 22, tem a árvore que serve de cura para as nações, então as nações vão existir. Né? Então, quem vai habitar a santa cidade? A cidade da paz, os pacificadores, né? Fazendo um link com o nosso início aqui. Então, isso eu desenvolvo onde? A vida é um vestibular. Se você for aprovado nesse vestibular, você vai para a faculdade, senão não. Então, assim, como é que você quer dar o reino de Deus, o céu, se você não dá conta de cuidar da terra?
Então, se a minha cultura diária não se preocupa com o corpo, não se preocupa com a natureza, não se preocupa com o outro, porque o bem-estar do outro é meu bem-estar, o que que Deus falou para Caim? Caim, até o sangue do teu irmão clama da terra, certo? Por que que Jesus destruiu a terra no dilúvio? Porque havia violência cobrindo a terra. Por que que ele destruiu Sodoma e Gomorra? Porque existia violência em Sodoma e Gomorra. Então, qual que é o oposto da violência? A paz. Entendeu? E é tão simples. É tão simples. E a gente, por isso que eu falo que a sofisticação é o esconderijo do religioso. O religioso, ele sofistica tudo. Por quê? Não tem sofisticação no meu relacionamento com meu filho. É simples. Porque a gente tem intimidade. Quando a gente sofistica, a sofisticação significa que a gente não tem intimidade. Pode perceber, quando você conhece alguém, você fala, ei, fulano, como é que você tá? Pelo nome. Agora, quanto mais sofisticado é, mais protocolo tem. Senhor, excelentíssimo, não sei o que lá, não sei o que lá, vai falar agora. Então, quanto mais protocolo, mais sofisticado. E quanto mais sofisticado, menos intimidade. Assis, você consegue ver isso nas orações que você ouve hoje, né? Porque, cara, imagina eu começar assim, Assis, como é que tá aí nos Estados Unidos, Assis? O que que vocês fizeram hoje, Assis? Ô, Assis, fala para mim, o que que você tomou de café, Assis? Sabe por quê, Assis? Porque assim, Assis, eu fico pensando, Assis, todo poderoso Assis, quando você pegar seu carro, Assis, e você caminhar lá para cima, Assis, a hora que você for orar, Assis, como que vai ser, Assis? Fala para mim, Assis, o que que tá acontecendo, Assis? Sabe por quê, Assis? Que conversa é essa, velho? Mas não é assim que a gente ora? E é interessante, né, Fabrício, porque chega um tempo, o seu relacionamento com Deus, que está tão ungido, tem tanto óleo na engrenagem, que não tem mais tanto ritual, ou melhor dizendo, Bom, os rituais eles estão acontecendo de uma forma tão natural que você já não percebe, que você já não precisa mais todo aquela aparato, né? Quanto mais íntimo você fica, menos fica necessário colocando placa de sinais para os limites, né? Ontem eu entrei no estacionamento aqui que não tinha marcação, não tinha placa. Automaticamente eu parei o carro. Eu parei o carro e falei assim, pela lógica, o caminho é esse. Porque aqui nos Estados Unidos pisou fora da $500 de multa. não é Brasil, não. Então você tem, então pela lógica, ao contrário, outro dia eu atravessei uma barreira militar e furou os quatro pneus. Deus queria me parar ali na Virgínia. Então, Ai, Assis. então o que que acontece, amigo? A vida com Deus não é protocolar. A vida com Deus é espetacular. Só fazendo. Não, a vida com Deus é muito, muito isso aqui, ó. Né? E é incrível, você vai olhar as pregações dos grandes avivalistas, você espera um esboço elaborado. Billy Graham chegou um momento que ele não esperava explodir do jeito que ele explodiu, que ele precisava pedir para os amigos dele fazer esboço para ele pregar. Sim. Eu não tenho mais palavra, eu não consigo mais. Isso não torna ele um homem menor, pelo contrário, torna ele um homem maior, porque ele não se importava em pregar uma palavra que não tinha saído dele. E você olha a pregação de Billy Graham, é simples, Jesus. Pronto, é Jesus e não tem mais nada. Jesus é tudo que eu tenho para te oferecer. Cantar a música dos outros pode, né? Agora, É. pregar a coisa dos outros não pode. Gente, eu vou falar uma coisa para você, 90% daquilo que eu estou colocando aqui são irmãos que eu tenho ouvido, que têm me servido, que eu tenho buscado. Eu falo para você, minha vida é em função de discernir os tempos. Inclusive, só para não ficar como mentiroso, porque eu falei que o tema era esse, eu vou introduzir aqui já, aproveitando essa deixa, eu quero ler 1 Tessalonicenses 5. E começa assim, ó. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, vocês não têm necessidade que eu escreva.
porque vocês mesmos sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Então, Paulo começa, né, no último capítulo de 1 Tessalonicenses, explicando, olha, tem uma coisa aqui que eu não preciso mais gastar tempo com isso. Ele está fazendo uma referência a Mateus 24, onde o próprio Jesus diz isso, certo? E aí ele fala, você não precisa que eu fique falando isso, porque você já sabe como vai ser o dia do Senhor. Só que tem muita gente que para aí. Opa, qual que é a lógica? Se virar como um ladrão, então eu não sei, porque o ladrão não faz uma agenda 3 horas da manhã, eu vou estar lá na sua casa, né? Agora, a gente tem que construir a coisa toda lendo o contexto. Aí Paulo, ele começa falando assim, então perceba, só queria destacar aí 2 termos que Paulo usa, tempos e estações. Moed é tempo. Moed são ensaios. Se eu fosse colocar uma outra palavra para esse tempo, são ensaios, certo? Ensaios que Deus faz através dos ciclos da Bíblia. Ah, Cis, por que tem tanta cerimônia nas Escrituras? Porque a cerimônia é um teatro, através do qual Deus vai te ensinando a discernir os tempos. Por exemplo, quando Jesus toma o cuidado de lavar os pés do discípulo, ele falou, estou encenando aqui, estou fazendo uma encenação. Qual que é o objetivo dessa encenação? Olha, que vocês aprendam, se o mestre lavou o pé de vocês, vocês têm que fazer com os outros da mesma forma. Então, é uma encenação. Jesus estava sendo hipócrita porque ele encenou? Não. Ele estava usando aquilo como uma ferramenta para treinar os discípulos de como eles deveriam olhar para os outros. Por quê? Era um escravo que lavava os pés de quem chegava nos lugares naquele tempo. Não tinha estrada que nem a nossa. Era no deserto, então o pé da galera chegava craquento, que nem a gente fala lá em Ponta Grossa. Ô, seu tongo, seu pé está craquento, vai lá no terreno, né, e lava esse pé. Os polacos falavam assim, lá no interior do Paraná. Então, essa craca desse pé, que geralmente não era pé dos judeus, era pé dos romanos, e era um escravo judeu que ia lá lavar o pé dos soldados que oprimiam ele. Então, olha a ensinação que Jesus estava dando para os discípulos para dizer para eles como eles deveriam se comportar. Da mesma maneira, toda a cerimônia, por isso você não pode descartar as cerimônias da Bíblia. Não quer dizer que você vai cumprir as cerimônias e se tornar um judaizante. Não estou falando isso. Não, mas é festa judaica, nem vem. Não, Levítico 23 fala, são festas do Senhor. Festas bíblicas, cambada. São festas do Senhor e são mandamentos perpétuos. Mas então, assim, mesmo... eu gasto tempo fazendo festa pagã na igreja, mas eu não gasto tempo para entender a festa bíblica, cara. Agora vai começar as festas juninas. Não é festa junina. É arraial gospel. Tá bom. Festa junina não pode, porque lá tá cultuando santaiada. Não pode. Não pode falar isso. Mas na igreja é o arraial gospel. Essa foi a concepção da Igreja Católica, né? Para paganizar a igreja. Como é que a Igreja Católica paganizou a igreja? Você fala, não, a gente queria cristianizar o paganismo, mas paganizou o cristianismo. Foi ao contrário, né? O que a Igreja Católica fez. Então, essas cerimônias são festas do Senhor. Significa que você tem que fazer como os judeus fazem? Não, porque os judeus ainda vivem nas sombras. Eles não entenderam o motivo pelo qual... E nós temos uma referência, que é Jesus. Né? Jesus. Então, você olha para Jesus, você sabe que ele é o Cordeiro da Páscoa, você sabe que ele é o primeiro feixe das primícias, você sabe que ele é... O pão ázimo. Exatamente, que é o pão que morreu por nós, né? Então, Fabrício, como eu estava dizendo, né? Essas 2 palavrinhas que Paulo inicia aí, essa última parte do texto de Tessalonicenses, é sempre bom os irmãos lembrarem que essa questão dos capítulos e os versículos não são originais. Então, você não pode esfacelar o texto, você tem que pegar ele como uma carta só.
Foi colocado para facilitar a leitura, né, Assis? Mas não era assim no início, né? Era uma carta, era uma carta. Linha Você não após lê. linha, parágrafo após parágrafo. Acabou. Então, você tem que considerar a carta toda, né? Paulo mandou 2 cartas para a igreja de Tessalonicenses. Eu estive em Tessalônica, inclusive, me perdi lá e pedi para Deus me ajudar a encontrar o lugar onde eu tinha que pegar meu ônibus para ir para a próxima cidade. Então, Tessalônica, Paulo fala isso para os tessalonicenses porque foi um movimento muito interessante, que ele queria ir para um outro lado para começar a história, e o Espírito obriga ele a ir para esse lado aí. E aí ele gasta tempo discipulando esses irmãos, então ele sabia que esse público para quem ele estava falando não era um público aleatório, esporádico, não era um seguidor do Instagram, né? Eram irmãos que ficaram 1, 2 anos ali com ele, se alimentando diretamente. Então, existia... se você vai estudar a estrutura dos pietistas, dos moravianos, dos quakers, dos puritanos, eles tinham uma estrutura básica de leitura e oração, de contemplação e devoção. 3 vezes ao dia eles oravam, eles liam as escrituras o tempo todo. Então, esse resgate do nosso valor pela palavra tem que ser adquirido de novo. Então, não dá para a gente ter uma amostra gratuita no domingo e achar que isso vai nos garantir no entendimento da agenda de Deus, né? Assis, lembra que você fala da sofisticação? Uhum. Cara, entenda o que eu vou dizer, todo mundo que está ouvindo aqui, entenda. A tecnologia, ela entrou de forma tão sutil na igreja, e com essa intenção de ajudar. Não sei como que está aí a ida às igrejas aí ou não sei como é que está nos Estados Unidos, mas o que eu vou falar você vai entender. Hoje, nas igrejas, as pessoas não levam nem Bíblia mais. Porque está no celular. Não, nem no celular às vezes. Por quê? Porque na hora que o pastor vai pregar, todos os versículos é colocado no telão. A pessoa não precisa nem abrir a Bíblia mais, ela não precisa nem procurar o livro, ela não precisa ter mais aquela coisa de folhear a Bíblia, porque está lá no telão. Ela só senta lá, como se fosse realmente para ser servida, senta, e se colocar a versão que ela não gosta, ela ainda reclama. É por causa da pobreza da nossa compreensão do valor da palavra, né? A palavra comum, ela já é uma semente poderosa. A Bíblia fala que olha só, a Bíblia fala que o poder da vida e da morte estão na palavra. O poder da vida e da morte estão na palavra. Imagine a palavra de Deus. Então, se você tem... por isso que eu falo que é pobreza de mentalidade. Quando você sabe disso, só o fato de você estar se expondo a isso, é que a gente comentou do Apocalipse. Bem-aventurados serão aqueles que leem as palavras desse livro. Só o fato de eu ler, eu já sou bem-sucedido. Só o fato de eu ler, eu já sou abençoado. E você vê como existe uma luta para que as pessoas não vá para Apocalipse? Como existe uma repulsa do povo de Deus sobre a revelação do Jesus Cristo. Eu chamo isso da nossa faixa de Gaza, né? Por isso que o pessoal tem uma frase que ganhou até um tom místico, esotérico, né? Que é conhecimento é poder. Pelo amor de Deus, gente, a árvore do conhecimento quebrou a gente, quebrou nós, né? Ferrou conosco. O conhecimento é a parte mais rasa do rio. É a sabedoria. É a sabedoria que é poder, né? Que é poder. O conhecimento... a gente adquire, né, Assis? Quem é carnal começa do menor para o maior. Agora, quem é do espírito, do maior para o menor. Por quê? A sabedoria é dada de cima para baixo, não de baixo para cima. Agora, qual que é a grande sacada do diabo, né? É a distração. Então, você distrai essa galera com o melhor que você tem, os manjares do rei. Né? Tem que ser que nem Daniel, come só o básico, porque o básico não tem mistura. Então, se você pega ali a comida kosher, né, de Daniel lá, você não vai cair nessa dos manjares do rei, que uma vez que você experimenta os manjares do rei, meu amigo, entendeu? Então, você gasta 99% do seu tempo
distraído com um monte de palavra, linguagem, você ouve, faz uma maratona uma série do Netflix, mas você não consegue ficar 5 minutos estudando as escrituras. Qual que vai ser o seu resultado final? Então, não é nenhuma questão espiritual, é lógica, é matemática. Faz uma conta aí para você ver. Eu invisto tantos minutos nisso, né? Então, é básico, é a base. Então, vamos lá. Versículo 3 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, continuando lá. Então, tempos e estações. Só uma ressalva. Além do tempo, que eu falo que são essas cerimônias que ajudam a gente a discernir esse tempo kairos, essa janela de tempo, tem as estações. Então, você tem que respeitar as estações. Não dá para fazer no verão o que você só pode fazer no outono ou no inverno. Você tem que respeitar as estações. E as estações são sinais, está lá em Gênesis 3,14, se eu não me engano. São sinais. Literalmente são bandeirinhas que avisam. O tempo do quê agora? O inverno é tempo do quê? O inverno é tempo de se aquietar, certo? Então, a primavera é tempo de florescer. O outono é tempo de colher. Se for fruto, vai até o verão. Então, assim, gente, tem que respeitar as estações. E Jesus, quando ele está falando sobre essas questões de discernir o tempo e as estações, ele fala assim, até os pássaros conseguem discernir quando que eles têm que migrar de um lugar para o outro. E vocês não conseguem discernir que tempo nós estamos, que estação nós estamos. Porque o pássaro ainda se sujeita a ser controlado por Deus, né, Assis? Mateus, se ele dá comida para o passarinho, não vai dar para vocês? Então, eu brinco, Assis, eu acredito que lá no milênio, quem for participar do milênio, Jesus falou assim, ó, vamos começar do início, ok? Vocês não entenderam nada, agora vamos fazer de novo direito. Estação é para isso, a festa é para isso, tem que agir dessa forma. Sim, sim. Ai, Jesus, te amo. O que é legal nisso tudo, eu estava falando para o meu filho hoje de manhã também, né? Ele perguntou assim, pai, mas você está lendo essa história 4 vezes, por quê, pai? Porque eu leio nos 4 evangelhos. Eu falei assim, filho, Mateus fala para os judeus, Marcos fala para os gregos, Lucas fala para os romanos e João fala para os gentios em geral. Então, olha o cuidado de Deus em comunicar a verdade dele contextualizado com o povo que vai receber. Olha o cuidado de Deus. Então, Jesus ele tem essa humildade de se rebaixar e decodificar, né, tudo que ele revela de uma forma que eu consiga entender, que qualquer um consiga entender. Então, o evangelho não é um bicho de 7 cabeças. Se é um bicho de 7 cabeças, não é o evangelho. 7 cabeças é o dragão, né? Do Apocalipse. Então, assim, gente, Jesus é simples, certo? Agora, não é simplista também, né? Quer dizer que, mas ele pega homens comuns, trabalhadores comuns, pescadores, agricultores e tal, e ele transforma o mundo através desses homens. Então, não vai ser diferente com você, não tem desculpa. Você fala assim, mas eu não tenho PhD, eu não fiz teologia. Você está olhando para um mal acabado aqui, né? Que teve grandes dificuldades na vida, não sou vítima por causa disso. Agradeço essa escola pela qual eu passei, foi a escola da rua, né? E hoje, às vezes as pessoas estão ouvindo o que eu estou falando, eu falo uau, e eu fico pensando, eu vejo elas falando uau, e eu fico pensando, mas Jesus, qual que é o esforço que eu fiz? Meu esforço é só amar Deus, só, não tem segredo. Assim, mas as pessoas dão a desculpa que eles mudaram o mundo lá porque eles foram cheios do Espírito Santo. Mas esses supostos batismos com o Espírito Santo em milhões de pessoas, não era para a gente estar transformando esse mundo também? Ou será que era só suposto enchimento espiritual? Você falou uma coisa aí muito natural, né? Eu não sei se foi antes de você começar a gravar, mas se não foi, eu vou revelar agora.
Você que não sabia, agora você vai saber. Olha a revelação. Se quiser receber essa revelação, manda uma oferta pro canal, né? Você falou quando voltou assim, ó, minha cabeça tá explodindo, Sim. né? Se não foi isso? Sim. Então, assim, naturalmente, eu tô fazendo alguma exegese rebuscada, usando o sistema teológico. Não, a gente está conversando. Não que seja errado, mas tenha que ter acompanhado com quem? Essa exegese, toda essa sistemática, tem que ter acompanhada com quem? Bastidores, isso aí é bastidores. Isso aí é bastidores, tem que ter. Não sou contra a teologia, não sou contra a filosofia, não sou contra qualquer IA, né? Mas isso é secundário. Se não tiver o Espírito Santo, se perde. Se perde. O que eu quero abordar aqui é exatamente essa impressão que você está tendo desse fogo queimando, dessa coisa borbulhando. Isso é vida, isso é luz, isso é energia, isso é poder, isso é unção. E isso não está na nossa capacidade de gerar, está na nossa capacidade de absorver. A gente absorve isso e libera isso, entendeu? Então vamos lá, versículo 3, 1 Coríntios 5. Pois 1 Coríntios quando... não, 1 Tessalonicenses. Desculpa, 1 Tessalonicenses. Pois quando... Então, Paulo fala assim, que o dia do Senhor virá como ladrão à noite, que eles sabem disso, e agora ele começa, né, a dissecar. Ele fala assim, pois quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo que de modo nenhum escaparão. Então, fica claro pela construção ali de Paulo, que ele está usando como referência Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Porque ele está usando a mesma lógica de Jesus quando Jesus fala sobre o início das dores. Ele está comparando ali as dores de parto, daquela que está para dar à luz. E ele diz que aparecerão uma falsa paz e uma falsa segurança. Jesus fala isso como lá? Ele fala que aparecerão falsos cristos e falsos profetas. O que um falso Cristo e um falso profeta faz? Uma falsa paz, uma falsa segurança. Então, ele já está mostrando para as pessoas a maneira como elas vão conseguir discernir os tempos. Olha, quando vocês verem isso acontecendo, chegou, então, esse momento. E ele fala ali que sobrevirá repentina destruição. E esse termo, repentina destruição, está ligado com o ladrão na noite. Ok? Então, vai ser uma coisa rápida? Vai ser. Vai ser uma coisa inesperada? Vai ser. Agora, nós vamos estar preparados? Sim, se a gente seguir a lógica de Paulo aqui. Continuando. Mas vocês, irmãos, versículo 4, já não estão em trevas na noite, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Por que não estão em treva? Tem conhecimento, né? Porque Jesus é luz. João fala o quê? Que a luz veio ao mundo, aos homens. Né? Exatamente. João 1. Então, e a luz, ela traz evidência, ela clarifica, ela esclarece, ela revela. Uma vez que você tem a luz, você não está mais na treva, você não está mais na noite, certo? Porque todos vocês, olha ele falando 5, todos vocês são filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então, ele conclui dizendo para nós que nós somos filhos da luz. O que nasce da luz? É muito forte isso. Por quê? Porque ele diz que a falsa paz vai ser gerada num ambiente de alguém que está grávida. Mas nós já nascemos, porque já somos filhos da luz, então a gente não vai ser gerado nesse tempo. E a gente não vai ter dificuldade em discernir, porque a gente não é mais criança, a gente é filho da luz. E quando vier a falsa paz, eu que sou um iluminado por Jesus... Um iluminado ou Illuminati? Não. A saga do Illuminati é tentar ter iluminação sem a luz. A luz artificial. Só pode, tanto que eles adoram o sol e a lua, certo? Eles adoram os astros, né? Senão eles não precisariam de luz.
Agora, nós recebemos a luz verdadeira, né? Lúcifer era um filho da luz, né? Lúcifer significa literalmente filho da luz. E ele perdeu a luz. Por quê? Jesus falou, né? Vós sois a luz do mundo. Ninguém entende até hoje isso, né? Nem o sal da terra. Isso é muito forte. Muito Aí, forte. Os cara usam isso só como frase de efeito, né, Assis? não, Deus é luz, a gente não entende isso. A gente acha que quando a gente fala Deus é luz ou Deus é uma energia, despersonifica Deus. E não é verdade. Né? Na cultura hebraica, Ein Sof, né? Ein Sof, que significa luz suprema, luz inicial. Né? Aquela fagulha de luz. O que é o... Se a gente for por aqui, a gente vai longe. Mas o átomo são pequenas partículas de luz que vão se subdividindo nos quarks e sempre tem lá uma mini partícula, uma micropartícula, e ninguém sabe de onde essa luz vem. Por quê? Porque é Deus. Certo? Então, e eu não tô pregando ciência racional aqui, não confundam as coisas. O Assis foi para os Estados Unidos, agora ele está fazendo parte da cientologia. Parado isso aí. Mas assim... Assim com o Tom Cruise, ó. Se eu ficasse novo com 60 anos do jeito que ele está, Ué, é só você tomar o remedinho lá. Sem precisar fazer o que ele faz, né? Só tomar aquele remedinho lá. Então, gente, o que é a base disso? A luz é que dá origem à matéria, a tudo. Eu não vou entrar para isso, porque também não precisa a gente se aprofundar nesse jeito. Mas é só você entender que você não controla a luz, né? Agora, a hora que a luz chega, se eu apagar a luz aqui, automaticamente vai escurecer. A hora que eu aperto o negócio ali, pum, você tem a revelação. Então, você precisa entender isso, que Jesus é a luz e ele está em você. Ele acende você, literalmente. Versículo 6 fala assim, ó, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, algumas coisas desse versículo 6 aqui. Deixa eu ler o 7 porque faz parte disso também. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite. A noite significa trevas, então quanto maior as trevas, mais vigilante nós precisamos ficar. Então, agora nós estamos num momento que a gente falando assim, a coisa está preta, sem racismo nessa frase, tá? No sentido de escuro, escureceu tudo. A coisa está trevas pura. Então, agora a gente tem que vigiar mais. Teria que ser racismo se você estivesse falando que as coisas tá negra, não tá preta. Preta é cor, né? Não é raça. Preta é cor, exatamente. Então, assim, quanto mais esses dias vierem se aproximando, mais aumenta a nossa necessidade de vigiar. Certo? Jesus, no Mateus 25, aparece a questão das virgens que estão vigiando e as que não estão vigiando. Em Mateus 26, aparece Jesus orando no Getsêmani, e ele fala uma frase emblemática para os discípulos. Vocês não podem vigiar comigo pelo menos 1 hora? Né? Daí ele fala, olha, vigiem, por quê? O espírito está pronto, mas o corpo é fraco. A carne é fraca. Então, o corpo, ele precisa estar preparado. Então, vigiem. Agora, o nível de depressão ali era incrível, né? A Bíblia fala que era uma depressão profunda nos discípulos. Então, você imagina que aquele nível da primeira vinda também vai acontecer na segunda vinda. As trevas vão oprimir de uma forma e você precisa estar vigilante. Então, como que eu consigo ficar vigilante? Entendendo os tempos e as estações. Né? Versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa que não se distrai, uma pessoa focada, uma pessoa zelosa, uma pessoa diligente. Então, não dá para você dizer que ama Deus e dar a amostra grátis do teu tempo para Deus. Não adianta, Fabrício. Inclusive, provavelmente, a pessoa que for assim nem vai chegar nesse momento do vídeo. Porque ela vai só assistir os primeiros minutos e vai sair fora. Porque não tem um coração incendiado pela luz. Não tem um coração incendiado pela fome da justiça. Só mergulha nisso quem tem um coração incendiado por Jesus. Certo? Mas quem tem um coração incendiado por Jesus é sóbrio.
Deixa eu usar uma palavra mais coloquial para você entender, é chato. Por que que é chato? Porque aborrece as coisas desse mundo. E quem aborrece as coisas desse mundo se torna chato. Olha, infelizmente, se eu dissesse para você quantos amigos eu já perdi na caminhada... Não era amigo. Né? Amigos entre aspas. Por quê? Porque é chato caminhar perto de alguém que foca na eternidade. Agora, a minha vida não é chata. A minha vida é uma vida de aventura absurda. Tá lá Né? que o diga. É, lá que eu diga, as crianças. Criança também. Mas, assim, nós, 52 países, Fabrício, né? A gente está atravessando. Aí tem gente que mora aqui há 30, 40 anos, nunca fez o que a gente está fazendo. Então, é o privilégio de seguir Jesus na jornada. Nós estamos atravessando os Estados Unidos. Tem um custo alto, mas você participa disso? Meu Deus! Assis, e óbvio, né, que Deus vê quem está disposto a fazer isso, mas eu fico imaginando agora, assim, se houvesse mais pessoas dispostas, Deus poderia estar desbravando a questão da colonização de um país da África para outros missionários, todo mundo conhecer o que acontece, né, e de forma coletiva está todo mundo, mas não... A Lala está gesticulando aqui atrás, falando assim, ó, não, ninguém quer, não. Um dos problemas que eu estou encontrando aqui, em alguns momentos da viagem, eu estou ficando em bases missionárias. E é uma grande crise de obreiros. As bases estão vazias. E aí eu lembro do texto emblemático de Jesus que fala, rogue ao Pai para que envie cearenses, porque a seara é grande. Cearense? Rogue ao Pai para que envie cearenses, porque o Ceará é grande, né? Mas assim, precisamos a seara é grande, precisamos de trabalhadores, precisamos de gente para ceifar. É a última colheita. Nós passamos pela festa das primícias agora. Assis, mas eu lembro que uma vez você disse em algum estudo, tá? Se eu tiver errado, você me corrige. Que você estava em uma base missionária, tá? Não vou colocar o nome aqui, não precisa. Uhum. E você falou que você estava num momento de oração, Deus falou assim, Assis, presta atenção no que eu vou fazer. E do nada começou a pegar fogo na mata. Uhum. E aí o que aconteceu foi aqueles obreiros correndo ir lá para apagar o fogo. Sim. E aí Deus, o que Deus falou para você? Falou que é isso que está acontecendo. Em vez de acender o fogo, está apagando o fogo. Por que está sem obreiro nas bases hoje? Pois é. E aí, principalmente aqui num país que se você não vier com o teu coração alinhado para fazer o que você tem que fazer, você vai cair no capitalismo, né? Tem um nível de acesso aqui, qualidade de vida gigante, mas é um crédito disponível gigante. Só que se você não tiver o coração alinhado, você vai querer entrar nesse... Só que você fica o resto da sua vida pagando esse empréstimo, né? Essa hipoteca, né? Nessa montanha russa. E a gente já teve uma grande bolha americana aqui que estourou uns anos atrás por causa da linha de crédito, porque não é uma prosperidade real. É uma prosperidade fictícia, né? Uma bolha, né? Que foi a bolha imobiliária. E eles continuam se afundando ainda. Então, o país norte-americano, se tirar os imigrantes aqui, ele para de funcionar. Só que porque é o imigrante que faz o serviço sujo aí, né? Sim, só que os imigrantes, sim, eles não têm que pagar aposentadoria, né? E, pelo contrário, os imigrantes acabam gerando imposto. E não vão ter aposentadoria quando parar de trabalhar. E você acha que isso é justo? Então, mas é uma escravidão moderna. Sim. Só porque os imigrantes não conseguem, ingenuamente, né? Embriagado com o acesso, não conseguem enxergar isso. E aí não tem tempo. Tem o cúmulo de pessoas que não podem sair daqui porque não tem o documento e trocam o direito de conviver com pai, mãe, às vezes até marido, esposa que fica fora, para ter um acesso a uma vida assim. Então, isso é um para mim sonho americano? Escravidão. Esse que é o sonho americano? Então, como é que tem a sobriedade numa situação assim? Então, como é que você permanece sóbrio, que é o que a gente está focando aqui. Então, se você é engodado por uma série de coisas que são gostosas, eu sempre falo assim, quem falar para um viciado que droga não é gostoso, tá mentindo. Não está mentindo. Se fosse ruim, não estava lá, Cis.
Eu só não vou falar assim, injeta uma droga, você que é capaz de um monte de louco aí fazer isso, mas assim, o resultado é que é ruim, mas a experiência no momento te engana, porque ela acelera processos dentro de você que vai liberar um monte de bolhas de aparente felicidade, alegria ou calma, seja lá o que for, mas tem um custo alto. Só que drogas, né, não são só químicas, né? O consumismo é uma droga, né? Uma pílula de droga que quem experimenta fica preso nela, porque para consumir você precisa gastar, né? E para gastar você precisa ter. Então, é uma bola de neve. Então, como é que você vai ficar sóbrio numa Babilônia dessa? É a mesma coisa que Daniel experimentou. Como é que Neemias ia conseguir levar obreiros para Jerusalém, uma cidade destruída, acabada pelo fogo, de um império babilônico que era tudo feito de ouro? É o maior império do mundo. Vai sair, fala assim, vamos sair para os Estados Unidos, vamos para o Haiti, porque a nossa terra prometida é o Haiti. Só para os irmãos fazerem sentido. Então, tem que ter uma visão do futuro. Tem que ter uma visão aguçada de não enxergar a realidade no agora, mas enxergar a realidade no amanhã. Então, isso é a capacidade que só o Espírito pode dar. Senão, você não vai. Você vai se embriagar pensando que o que a Babilônia está dando é o suficiente. O versículo 8 fala assim, mas nós que somos o dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé. Então, Paulo está sendo prático aqui. Ele fala, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Então, você tem que ter na sua cabeça capacete, esperança da salvação, e no seu corpo a couraça da fé e do amor. Então, são 3 ferramentas importantes para você permanecer sóbrio. Se você não se vestir da fé e do amor e não colocar na sua cabeça o capacete da salvação, você não vai. A esperança, que ele fala, a esperança da salvação. Entendeu? Agora, Fabrício, se você liga para mim e fala assim, Assis, fica tranquilo aí que eu estou indo te buscar, né? Vou te tirar dessa. Se eu não conhecer quem você é, será que eu vou esperar? Eu tenho que saber quem você é. Né? No dia que eu estraguei o carro ali, que eu furei os 4 pneus, eu liguei pro meu amigo aqui, que era o meu, como é que fala? Anfitrião. Aí ele falou assim, Assis, vou agilizar aqui a casa de um amigo, daqui a pouco, espera aí. Então, eu só espero porque eu confio nele, eu sei quem ele é. Então, o que é a esperança da salvação? Saber quem Jesus é. Tem que saber o plano de Deus. Agora, para nós está muito fácil, Fabrício. Muito mais fácil do que para os primeiros, porque ele já cumpriu 90% das profecias que ele disse que cumpriria. Eu não faço isso nas escuras. Imagine Abraão, que começa essa batalha em Gênesis 6, né? Depois do dilúvio ali. Não tinha nada. Era tudo, né? É a galeria da fé de Hebreus 11. Agora, não tinha internet, Abraão, né, coitado? A gente tem um monte de questões aqui de olhos, Hebreus 12, né? Olhando para a grande nuvem de testemunha. Então, a gente é indesculpável. A gente viu a primeira vinda. A gente participou de tudo isso. Então, como que a gente não pode permanecer sóbrio depois de todas essas coisas? Então, cabe a nós fazer só uma reflexão profunda. Deixar de ser tolo, embriagado, inebriado com as coisas dessa vida e olhar para o autor e consumador da nossa fé para ter essa esperança da salvação. Não, mas o pessoal só usa esse versículo, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, com outro contexto, né? Ó, irmão, não olha para meus erros, não. Não olha para meu mau testemunho, não, tá? Continua obedecendo, não olha para mim, olha para Jesus. É só assim que eles usam esse versículo. Tá louco, cara. Se eu tô com uma casca de feijão no dente, com a minha braguilha aberta, o que eu mais quero é que alguém chegue para mim e fale assim, cara, tem uma sujeira que você não tá vendo. Tira, porque você vai passar vergonha. Com mau hálito, né? Como eu sou agradecido quando alguém chega para mim e fala, ei, você tá com mau hálito. A gente fica meio constrangido, fica na hora, mas depois agradece. Então, a gente tem que querer que as pessoas olhem e falem, mas é um coração humilde, Fabrício. Sim. Né? Então, vamos lá. Vestido-nos da couraça da fé e do amor. É engraçado que você que se veste toda manhã, Fabrício, você não espera um anjo vir te vestir.
Então, isso aqui é uma atitude prática nossa, é uma ação, é uma disciplina. Se encher de fé e de amor é algo ativo, não passivo. Não, Não é? e esse mesmo Paulo que está usando alguns artifícios de algo que ele já tinha ensinado lá em Efésios sobre a armadura espiritual, ele fala, estáis, pois, não é estejam, não coloque quando precisa, tem que estar a todo momento. Estar listo, como fala em espanhol, sempre pronto. Sim. Sempre listo, sempre pronto, sempre preparado. E exatamente, ele usa essa figura da guerra que era muito prático para eles ali, porque eles estavam dentro do contexto do império. Então eles sabiam o que isso significava, né? Então nesse contexto espiritual é a mesma coisa. Versículo 9, acabando, tá? Sim. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos ou quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Agora, mano, pelo amor de Jesus, Paulo ele gasta aqui. Porque ele fala no final aqui, ó, não durmam, mas ele está afirmando aqui no final que mesmo dormindo, a aquisição da salvação é por meio de Jesus. Então a salvação você não vai perder, filho. Mas, se você estiver vigilante, preparado, você vai participar de todo o processo. Você vai estar na galeria dos heróis. Você vai estar lá com o teu nome, né, naquele lugar onde só os protagonistas estão. Deus faz exceção de pessoas? Não, mas tem gente que assume o seu lugar de destino. Ele fala que Deus nos destinou, não nos destinou para a ira. Deus nos destinou para a aquisição da salvação. Então, quando Deus nos fez, o destino que ele queria nos dar era a salvação. Em Efésios ele fala, eu vos escolhi antes da fundação do mundo para ser santos e irrepreensíveis. Então, naturalmente, Deus nos fez para a salvação. Mas a aquisição é por meio de Jesus, claro, porque é o primeiro, é o DNA, é a semente mãe, é a matriz. Né? Então, eu tenho que olhar para Jesus. Jesus é a minha referência. Isso só simplifica as coisas. Por quê? Porque é fácil você seguir uma pessoa. O difícil é você ter que ficar buscando, né? Que nem eu estou estudando, modelando aqui os precursores da América do Norte. George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, essa galera toda é maçônica, né? E eu estou tentando entender a cabeça deles para entender a cidade. É dificílimo. George Washington era um espião. Ele mandava bilhetes de contra-informação através de códigos. Agora, imagina a construção da cidade que foi projetada por ele. Né? Se eu não tiver uma ação do Espírito para me levar nos lugares corretos, entender o que ele estava destinando, o que ele estava oferecendo, que aliança ele estava fazendo, eu nunca vou conseguir. Entendeu? Então, nós precisamos ter esse coração de vigiar nesse sentido para conhecer. Agora, Jesus tem um facilitante aí. Ele está vivo. Ele está. Mas o Washington não está, né? Para você perguntar para ele. O Washington não está. Eu posso ir no túmulo dele, mas não dá. Jesus, eu posso. Jesus, e ele fala hoje, Jesus, o que você quer que eu faça hoje? Isso é literal, isso não é metafórico. E Jesus fala com a gente, entendeu? Quando eu estava na Coreia do Norte, a gente ganhou uma coreana por tabela. Fala assim, por quê? Ela era a nossa guia e tradutora. E ela levou a gente lá Ela não, acho que foi o Espírito Santo, num monastério budista. E aí o monge estava lá e ele dá-lhe fazer perguntas sobre Jesus. O monge começou a fazer um monte de perguntas sobre Jesus, 1h30, mais ou menos. E ela traduzindo. No final, ela encostou em mim e falou assim, como assim você fala com Deus todo dia? Como assim Deus te responde? E ela começou, e ela foi ganha, encontrada por Jesus ali, entregou a vida dela ali. Por quê? Porque Jesus estava presente ali. Estava se revelando. Então, a gente tem essa facilidade de Deus deixar do próprio Espírito dele. E o Espírito não está preso ao espaço ou tempo. Estou comunicando agora, e se você estiver ativado no Espírito, você vai ser ativado também. Por quê? Se Isabel estiver grávida, o bebê vai se mexer quando Maria chegar. A igreja é assim.
Se for de verdade, você tem um filho sendo gerado dentro de você, a hora que eu chegar e estou grávido, o teu filho vai se mexer. Profeticamente é assim que funciona. Você está entendendo? Então, vamos lá, versículo 10. Versículo 11. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, o conselho final de Paulo, com relação a entender os tempos, as estações, é exortação e edificação. Então, como é que eu continuo me mantendo cheio do fogo? Chegando perto de uma pessoa que tem fogo. A gente vai se alinhando. It's ok, né? Se a nossa teologia não está 100% certa. A gente vai, como ferro com ferro se afia, seu homem e seu companheiro. Então, a gente vai alinhando. Olha, Jesus suportou os discípulos na caminhada inteira. No final, os cabeças de bagre não tinha entendido ainda. E ele faz lá e faz um reforço escolar e faz uma recuperação. E dá uma segunda chance para eles, né? Depois de 3 anos e meio, uma faculdade, eles não entenderam. Aí Deus fala, peraí, vamos fazer uma recuperação aqui. E aí eles passam de ano. Aos 47 segundo tempo. Então, tudo bem se a nossa teologia não for quadradinha, não for certinha, tiver coisas erradas. O importante é a gente se edificar e se consolar no Senhor e voltar lá à busca dele, que é o que a gente está fazendo. Esse canal, para mim, é espetacular exatamente por causa disso. Ele fala assim, ó, o bolo está aqui, vamos dar uma volta no bolo, cada um fala do seu pedaço, e depois a gente vai juntar tudo e ver o que é a receita. Né? Isso é uma visão 360. Agora, só vão receber essa graça os humildes, porque os soberbos, Deus rejeita. Então, eu quero agradecer, né? Não sei se ficou bem explanado, se você tiver alguma pergunta. Não, a explanação é que você falou, Assis. Para o bom entendedor, meia palavra basta. Né? Mas para aqueles que ainda estão, né, perdidos ou perambulando no caminho, deixar bem claro que a importância do posicionamento da igreja hoje para os últimos dias é essa intimidade com o Espírito Santo, porque sem ele, Assis, eu falei outro dia aqui para uma pessoa, a pessoa ficou assim, embasbacada, mas, cara, é algo tão simples. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo, correto? Uhum. Quando Deus fez o homem no jardim, ele fez um corpo de barro também. Tinha vida ali? Sem o sopro, não. O que trouxe vida para aquele corpo? Foi o sopro. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. E quem que faz isso aqui viver? Quem que faz isso aqui ter comunhão, sabe, funcionar? É o Espírito, Vash. Agora, Assis, a liderança, isso eu coloco como culpa da liderança, sim, porque é ela que instrui, ela que ensina, então é responsabilidade dela, sim. Não adianta querer se esquivar. Pedro fala que a gente vai ser mais cobrado, né? Sim, quanto mais é dado, né, mais será cobrado. Então, assim, existiu o governo do Pai. Jesus e o Espírito Santo eram coadjuvantes ali. Ele era o protagonista, e Jesus e o Espírito Santo eram os coadjuvantes. Estavam presentes, mas não estavam com toda a proeminência. Depois teve o reino do Filho. O Pai e o Espírito eram coadjuvantes, mas estavam participando. E hoje nós vivemos isso, o governo de quem? O governo do Espírito. O Pai e o Filho estão como coadjuvantes, só que a gente não dá mérito para o Espírito Santo, a gente não coloca ele no lugar que ele deve estar. Pelo contrário, o Espírito Santo para nós é uma força. Office boy, né? Um mensageiro. Ó, eu perguntei para uma pessoa esses dias, a pessoa deu aquela tela azul do Windows, sabe? Eu falei, amigão, tira uma dúvida minha. É Espírito Santo ou Espírito Santo de Deus? Uhum. Ah, Fabrício, tanto faz. O povo entende. Eu falei, tanto faz nada. Se o Espírito Santo é de Deus, ele não é Deus. Ele é parte de Deus, ele procede de Deus, mas ele não é Deus. Uhum. Ai, Fabrício, mas Deus fala, a Bíblia fala que Deus tem 7 espíritos, o Espírito Santo está lá. Eu falei, amigão, não dá umas respostas tão jogadas assim. Aí tem que entender que a gente fica falando Espírito Santo de Deus, a gente já está rebaixando. Porque não é Deus, é algo que vem de Deus. Então eu posso acreditar que é uma força, que é uma emanação apenas, que é uma luzinha, que é uma energia. Uhum. Eu falei para ele, aonde está escrito na Bíblia que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade? Uhum. Ele é a terceira manifestação de Deus aos homens. Mas em lugar nenhum fala que o Pai é primeiro, Jesus é o segundo e o Espírito Santo vem por último.
A gente pode usar isso de maneira didática, né? A mesma coisa que falar que para o Efraim eu sou pai, para Lalá eu sou marido, Marido, para você eu sou amigo. acabou. Mas eu sou o mesmo... eu Mesmo sou o cabeça mesmo... de bagre. O mesmo Meu espírito de pai para o Efraim é um. é diferente do meu espírito de amigo para você, E o espírito de marido para lá. para Lalá. Então, eu me manifesto para Lalá como marido, eu me manifesto para você como amigo, Ainda me bem, né? manifesto para o Efraim como pai, mas é o mesmo espírito que se manifesta. Sim. E eu vejo que essa visão que a igreja tem dessa pessoa extraordinária do Espírito Santo é culpa da liderança. E culpa também da própria igreja que não quer buscar o conhecimento. Efraim, ó. Ô, Fabrício, mas ninguém pode dar o que não recebeu. Não A, pode, é isso que eu ia falar agora. Ninguém é a, pode dar o que não recebeu. a primeira pergunta que os apóstolos faziam quando eles chegavam no lugar, Recebeu o mesmo Espírito Santo? Não. você já foi batizado com o Espírito Santo? E na Bíblia você vê dois, e tenta inventar um monte de batismo aí, mas você vê dois que são primordiais, né? Que é o com a água e com o fogo, né? Então, o batismo, o fogo do Espírito Santo, ele tanto purifica como ele destrói. Sim. O que é puro, purifica. O que é imundo, ele destrói. Mas você tem que ter o batismo do fogo. Não adianta ter o batismo da água e não ter o batismo do fogo. Então, é isso que nós estamos orando. Eu quero terminar, inclusive, encorajando os irmãos a serem batizados agora pelo Espírito. E coloca também, vocês, que existe uma ordem, né? Porque colocaram uma ordem, né? Que a pessoa só pode ser batizada no fogo depois de passar pelas águas. Aonde está escrito isso na Bíblia? Não, não. Com Pedro, na casa de Cornélio, eles receberam fogo. Aí depois questionaram, poxa, mas se eles já receberam o fogo, será que eles vão negar a água? Tem não, ordem? Tem ordem? não, claro que não. O endemoniado, para mim, assim, o endemoniado gadareno é uma É a vergonha. melhor prova de que não precisa do batismo, né? O endemoniado gadareno, meu Deus do céu, né? Ele fala 5 minutos, eu não sei quanto tempo Jesus ficou com ele, mas foi rápido. E o cara já é comissionado para ir ganhar 10 cidades. E eu falo, Jesus, deixa eu ir com você. Não, fica e resolve os teus problemas primeiro, testemunha para todo mundo aí. Então, assim, é na caminhada que Deus vai completando o que você precisa. Na caminhada, Deus vai revelando teu coração, Deus vai batizando com o Espírito, né? Outra, você não pode... uma coisa que é importante, sem revelação, não tem batismo. O batismo é recebido na revelação, certo? E a revelação é Jesus que traz. É Jesus que, né? João toma um susto quando Jesus chega. Você quer que eu batize você? Você está doido? Porque João já tinha uma revelação do Messias. Aí Jesus tem que falar, não, importa que você cumpra as escrituras, então me batize. Mas é isso, cara, eu acho que o grande lance desse tempo é a gente entender o Espírito Santo e o meu refrão para mim, da minha vida, desse momento é aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É isso. Toda manhã eu oro com a minha família, comigo, sozinho. Senhor, eu quero ouvir o que o Espírito diz à igreja. Porque é isso que vai definir para mim discernimento. Posso ler essa Bíblia aqui, ó. Allan Kardec leu essa Bíblia, Joseph Smith leu essa Bíblia, Ellen White leu essa Bíblia. Entendeu? Cada um deles saiu com outra Bíblia. Certo? Por quê? Porque eles acharam que isso aqui não era suficiente? Não, porque eles não interpretaram em unidade. Eu não posso fazer a Bíblia assisiana. Essa Bíblia é uma Bíblia, é um método coletivo, é um modelo coletivo, é em unidade. É o corpo que discerne. Entendeu? Então, e eu, assim, não estou falando que Ellen White vai para o inferno, nem Allan Kardec vai para o inferno, porque uma coisa, eu podia incluir nessa lista Armínio e Calvino, né? Uma coisa é certa, o julgamento do Senhor vem para aqueles que têm um coração puro. Então, o que esses homens estavam procurando define o legado que eles deixaram. Uma coisa eu sei de todos eles olhavam para Jesus, tentavam discernir Jesus. O que Jesus vai fazer com isso não é problema meu. O que eu entendo é que eu não quero olhar para o que esses homens deixaram escrito, eu quero olhar para o que Jesus disse para mim. E a partir de Jesus, descobrir o que o Espírito Santo está dizendo para a igreja. Assis, eu agradeço, cara, de coração, você ter voltado, né, aqui
E eu espero sim que, assim como você, assim como outras pessoas que virão para trazer temas livres, tentando fazer esse vínculo, né, com a visão do canal, que é o posicionamento da igreja para os últimos dias, isso aqui trouxe muito caldo, trouxe muito, como que é, trouxe muita, engrossou muito o caldo, né, trouxe bastante farinha para o caldo, e eu espero e tenho expectativa que sim, cara, as pessoas possam entender a visão do canal e que esse canal realmente ainda alcance 360 graus aí desta visão, e só através do Espírito Santo que a gente vai poder trazer esse alinhamento, cara. E que, cara, na boa, Cis, se Deus despertar uma pessoa em cada lugarzinho que esses vídeos aqui for assistido, e essas pessoas começarem a se unir, pelo menos em oração, eu acho que já fizemos o nosso papel, já. Tá bom. Eu quero orar em nome de Jesus para que esse Espírito se revele, para Amém. quem tiver acesso a esse material, que realmente depois de eles entrarem em contato com isso que nós estamos testemunhando de Jesus, que eles possam ser tocados por Deus poderosamente. Eu oro para que receba, né, no seu coração, no seu interior, conhecimento, discernimento, espírito de súplica e revelação, de sabedoria e revelação, em nome de Jesus. Eu também quero te agradecer por esse tempo, pela nossa amizade, por tudo que você está construindo aí, e abençoar você também, que você continue voando como uma águia. Deus abençoe. Amém. Assis, muito obrigado, viu? O canal aqui se despede e eu te agradeço. Que Deus continue abençoando você na sua viagem aí, que Ele continue suprindo, que Ele continue protegendo, que Ele continue dando a capacidade necessária, tanto para você quanto para sua família, e que a gente possa depois ouvir os testemunhos de tudo que Deus está fazendo aí. Tá bom, meu querido? Tá bom. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.